Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ciclo de conversas Coffee Talks Podcast. Hoje comigo em estúdio tem uma pessoa muito especial, Francisco Carreira, pároco, vem-nos hoje falar de um tema que não é fácil encaixar ou balizar nas temáticas mensuráveis atuais. Fé e ciência é o tema que o traz, mas primeiro vamos conhecer. Padre Francisco, seja muito bem-vindo a este ciclo de conversas. Obrigado. Hoje vamos debater aquilo que é a fé e a ciência. Mas antes disso, vou perguntar quem é Francisco Carreira, a pessoa por trás do pároco. Francisco Carreira é um homem nascido à beira-mar, Muito bem. na terra de Aguçador, a povo de Varzim, de uma família simples, e por isso, se calhar, aquilo que mais me define também é a simplicidade, é aproveitar e viver a vida tal qual ela se apresenta, é o gosto de viver, é uma alegria de poder estar e contactar com outras pessoas, e isso, de facto, o ser pároco permite-me isso. É conhecer sempre novas realidades, é olhar para além daquilo que a própria realidade nos apresenta. É esse o Padre Francisco, ou Francisco Carreira. E como é que abraçamos a fé? Ou como é que olhamos para a fé nos dias de hoje? Depois desse percurso já amadurecido. Eu acho que também só podemos abraçar a fé com essa mesma simplicidade e com essa mesma humildade. Num encontro que é marcante, de tal maneira marcante que nos faz, de facto, dar o salto da fé. Faz ir para além daquilo que é apenas e só o físico, o que está ao nosso alcance, o que se vê. E a ciência e o mundo têm evoluído. Sim. Tanto que às vezes a fé tem conseguido, em momentos melhores, outros não tão bons, mas a fé tem perdurado. Como é que não se perde a essência da fé? Ou como é que podemos olhar a fé? Sempre que o encontro é verdadeiro, sempre que a relação com Deus é verdadeira e autêntica, a fé nunca se perde. A fé permanece. Pode ter altos e baixos, claro que tem. Como qualquer outra relação até pessoal pode ter. Mas a fé permanece, porque é o fio condutor da nossa existência. Como é que podemos encontrar a fé na ciência? Como é que a vimos? Acreditando? Eu diria que a fé, que a ciência não vive sem a fé. Também é verdade. Ou seja, a ciência vive de experiências, não é? Portanto, vai acreditando que se fizer desta ou daquela forma, isto é, colocando as hipóteses, de facto vai alcançar um determinado objetivo. Ou um resultado que se espera, não é? A esperança. Portanto, a ciência precisa da fé. Se calhar aqui a fé não é a fé de acreditar ou de uma crença em Deus, é uma fé que é, no fundo, acreditar que se eu unir estas coisas pode ter um outro resultado ou pode vir um outro resultado. É outro tipo de fé, digamos assim. E a fé em acreditar num resultado, é verdade, mas o mundo e a ciência têm evoluído tanto. E como é que nós podemos olhar esta evolução pelos olhos da fé? Ou seja, como é que a fé perdura e como é que ela se manifesta na ciência? Porque a fé não anula a ciência. Eu diria mesmo, a fé precisa da ciência. Eu acho que nós, até enquanto crentes, devemos estar gratos à ciência por tudo aquilo que a ciência tem feito, por tudo aquilo que a ciência tem descoberto, tudo aquilo que a ciência tem, digamos, trazido ao de cima, para que o homem possa ser e possa viver melhor e ter mais condições para que a sua vida seja mais autêntica. Aliás, quando não temos a ciência, ou quando a ciência não nos dá a resposta, que nós muitas vezes almejamos, procuramos na fé essa resposta. Sim, porque a ciência não dá as respostas todas. A verdade é que a ciência dá respostas àquilo que é físico, àquilo que está ao nosso alcance. Portanto, a ciência responde para o que é que as coisas existem, mas não diz para quê ou por onde, quem é o homem, para onde ele vai, como é que ele se define, como é que ele pode viver a sua vida, enquanto pessoa, enquanto ser relacional. Isso a ciência, talvez, digamos, pode haver ciências que ajudem. A psicologia ajuda, não é? Sim, a explicar. A neurologia, se calhar, ajuda. Tudo isso são ciências que ajudam o homem a ser melhor. Aliás, nós podemos dizer que Deus se manifesta pela ciência. Como é que nós podemos encontrar, e dessa forma, se calhar encontramos Deus na própria ciência? Eu diria, quando digo Deus, a fé. Sim, eu diria então, quanto mais a ciência nos revela os mistérios do que existe ao nosso alcance, mais nós, se calhar, reconhecemos a grandeza de Deus, de um Deus criador de todas estas coisas, que as fez de tal maneira bem feitas e extraordinárias, que nos acompanha, que nos surpreende sempre com a ciência, no fundo, vai revelando tudo isso e vai mostrando a beleza e a grandeza da criatura. Da pessoa. E, ao mesmo tempo, ao revelar a criatura, está a revelar também o Criador.
Diria mesmo que a ciência ajuda-nos a encontrar ainda mais com Deus. Nós podemos dizer que a fé e encontrarmos, isso não tem a ver às vezes, não é a fé ou acreditarmos em algo diferente, muitas vezes tem a ver com a personalidade das pessoas. Achamos que Deus será sempre bondoso. Nós acreditamos que a fé é um dom. Sendo um dom, é algo que nos é dado. Sim. Claro que nós podemos aceitar ou não aceitar. Exato. Dizer que a fé depende da personalidade das pessoas, não sei se podemos dizer isso dessa forma. Agora, se estamos mais despertos ou mais atentos a essa realidade do dom da fé, podemos estar, podemos não estar. Depende, sim, da realidade que vivemos, das experiências que tivemos. Isso é significativo para aqueles que acolhem ou não acolhem esse dom da fé. Mas, independentemente da religião, ideologia, seja ela política, religiosa ou de outro tipo, todos nós, os seres humanos, em determinada altura da vida, agarramos a algo que não sabemos. Sim, eu diria que será a fé, a esperança? As experiências mais difíceis, aqueles momentos de maior dificuldade, angústia. Maior fragilidade, maior angústia, nos fazem sempre saltar para algum outro lado, para uma outra realidade. E nós, se calhar, buscamos essa outra realidade em Deus. Encontramos em Deus aí um refúgio. Talvez algumas pessoas isso seja um momento fugaz e talvez noutras pessoas seja um momento de encontro. O que é certo é que esses momentos de fragilidade nos fazem encontrar com Deus. E seja a morte de um familiar, seja uma doença, seja outras coisas que vão acontecendo, as pessoas, acho que há ali um clique que desperta para essa realidade de Deus. Muitas vezes E às vezes é o contrário, que é até os crentes, nessas situações de fragilidade, parece que desacreditam. Porquê é que me aconteceu a mim, não é? Sim. Eu que acredito em Deus, eu que de facto sou um homem ou uma mulher de fé, porquê é que Deus me permitiu isto? E se calhar aí também pode ser depois uma má compreensão daquilo que é a realidade de Deus na nossa vida e nessas circunstâncias. Muitas vezes é um diálogo connosco próprios, na fé e na esperança. Se é um diálogo connosco próprios, não Quando é verdadeira falamos fé. com Deus, é não perder a fé. Não pode ser um diálogo connosco, porque então é voltarmos para nós mesmos, é tornar-nos como que os criadores do próprio Deus, ou um Deus à nossa medida e ao nosso jeito, e até um Deus que possa ajudar-nos a superar os nossos próprios limites. Mas o Deus em que eu acredito, em que nós acreditamos, em que a fé cristã acredita, é um Deus que está fora de nós mesmos. Por isso aqui a fé é um dom, vem de fora para nós. E nós estamos dispostos a acolhê-la ou não estamos? Sim, é quando temos momentos de reflexão, muitas vezes, e as homilias, são momentos de reflexão e de encontro com Deus. Sim, quando... É que nós nos deslocamos a um espaço para ter um momento de conversa e se sente uma presença diferente. Sim, quando nós participamos num ato litúrgico, seja a Eucaristia, ou seja a oração do terço, ou um momento de adoração eucarística, pretende sempre que esse momento seja um encontro connosco próprios, mas também um encontro com Deus e um encontro com os irmãos. E, obviamente, que tudo aquilo que esse ato litúrgico realiza, traz ao de cima, é ajudar a pessoa a fazer com que o seu encontro com ela mesma, com Deus e com os outros, seja mais vivo, seja mais autêntico, e a possa ajudar a despertar e a ver de outra forma que, porventura, ela nunca tinha visto. Daí que a palavra de Deus, digamos, é o fio condutor que nos ajuda sempre a despertar, é o provocador da nossa fé e que nos ajuda a alimentar a nossa esperança. Ou seja, a palavra conduz-nos, de facto, a um encontro com a pessoa de Jesus que nos faz ver e ler a nossa história à luz daquilo que Ele nos disse. E, por isso, sentimos mais preenchidos, mais cheios, porque sabemos que Ele é uma palavra segura. A tal palavra de vida eterna, não é? É uma palavra que nos dá eternidade, que nos dá força, que nos dá ânimo. Porque, e duas questões relacionadas. Fé é diferente de esperança? Ou podemos colocá-las ao mesmo nível? Nós chamamos, há 3 virtudes teologais, a fé, a caridade e a esperança. E, portanto, as 3 estão sempre juntas e pedem-se umas às outras. Por isso, há até um autor francês que diz que a esperança é a menina esperança, porque ela é que puxa por todas as outras. Sim, pela fé e pela caridade. Sim, pela caridade. Nos dias de hoje, e neste mundo todo acelerado, muito digital, tecnológico, continua a ser cada vez mais importante a humanização e pessoas para pessoas. Mas se Jesus Cristo vivesse nos dias de hoje, se houvesse redes sociais, meios tecnológicos, podíamos dizer que ele era um grande influenciador, porque ele conseguiu ter milhões de seguidores e já viveu há 2000 anos.
É verdade. Explicamos este fenómeno. Era um influenciador? Era seguramente um influenciador. Era um tocador de almas. Sim, ele tocava, a experiência, ou melhor, todas as pessoas que se encontravam com ele, de facto, sentiam-se de forma diferente. Era um encontro que as fazia sair da beira dele de forma diferente, surpreendidas com elas mesmas. E eu diria que se hoje tivesse Jesus aqui entre nós, iria também usar todos os meios que existem ao seu alcance para continuar a dar a conhecer, digamos, o reino de Deus, que é um reino de esperança, de vida e de alegria. E por isso ele usaria. Uma das coisas que mais surpreende Jesus é que ele era, de facto, um criador de histórias. Ele contava muitas histórias, as ditas parábolas. Ele aproveitava todas as realidades humanas para depois, a partir dessa realidade humana, fazer um ensinamento. E cada uma das parábolas... Promovia escolhas de vida? Sim, promovia opções de vida, sim, claro. Ajudava as pessoas a discernir, sim. A discernir aquilo que eram boas escolhas. Aquilo que era importante para a vida e importante para cada um, claro. No fundo, aquilo que ainda procuramos nos dias de hoje. E, sobretudo, Jesus ajudava a descobrir a verdade daquela pessoa, para que ela se encontrasse consigo mesma. E Jesus, além de ajudar a descobrir a verdade, ajudava que aquela pessoa se libertasse. Portanto, eu acho que o grande, digamos, encontro com a pessoa acontecia quando ela se sentia verdadeiramente livre. Isto é, quando ela se sentia verdadeiramente livre, sim, ela percebia que Jesus de facto a transformou, porque ela vivia de uma forma e agora vive de outra. Ela vivia escravizada do pecado, de tudo aquilo mal que ela fazia, e agora vive de forma livre, porque ama, porque encontrou em Jesus um amor libertador, não um amor que escraviza. E como é que seria Jesus Cristo nos dias de hoje? Que as problemáticas são diferentes? Não. Embora essencialmente iguais? Não, porque se trata sempre da pessoa. Da pessoa em si. Trata sempre do humano. Jesus cuidava da pessoa, Jesus cuidava do humano. Claro que as questões políticas, que as questões, digamos, religiosas... As religiosas também o quentava, que ele vivia num meio religioso culturais, muito duro e muito... Portanto, ele tinha os fariseus e os saduceus, todos ali muito contra ele, e ele tinha muitas posições que eram contra a forma de estar, de ser de alguns religiosos da sua época. Mas a verdade que mais lhe inquietava era a pessoa humana, era a sua vida e como é que ela podia sair de um estado de vida que era escravizante para um estado de vida que era libertador. E eu acho que ele ia fazer o mesmo hoje. Portanto, era cuidar da pessoa. Até porque a fé, independentemente da ideologia religiosa, a fé é transcendente a todas elas. Sim. O acreditarmos. Eu acho que não há ninguém... Essa é uma das condições da vida humana. Exatamente. A nossa transcendência. Pode ser uma fé na fé cristã, como pode ser uma fé muçulmana, outra fé qualquer. Mas não há nenhum ser humano que não tenha esta dimensão da transcendência. Quis a esperança num dia diferente, não acreditar. Se nós não acreditarmos, não conseguimos lidar com o dia-a-dia, com o dia da manhã. A nossa fé, de facto, não é só a fé num futuro melhor. A nossa fé é a fé num presente que já seja de vida. Portanto, eu vivo a minha fé a partir daquilo que ela me oferece para que o meu dia, o meu hoje, seja um hoje salvador. Portanto, eu não vivo na angústia do que vem amanhã, mas vivo na liberdade e na verdade do que vivo hoje porque acredito em Cristo. Porque tenho fé, porque tenho esperança. Ou melhor, essa fé em Cristo dá-me a esperança. Mas isso é um pensamento que se constrói diariamente. Sim. Que se vai construindo e reconstruindo. Porque se a fé é encontro... faz com que todos os dias eu me encontre com esse mesmo Jesus e vá conhecendo aquilo que ele me vai revelando, me vai dizendo. E é à medida que eu vou caminhando com ele que vou descobrindo esse Deus que é libertador. Mas nos dias de hoje, e não só, a ciência tem evoluído muito. A fé, seja na Igreja Católica, no cristianismo, seja noutras religiões, para acompanhar esta evolução, em que nós temos necessidade de encontrar sempre explicações para tudo e ser mensurável, como é que se pode construir um futuro a acreditar em algo que nós achamos que a resposta é sempre para ontem, muitas vezes? Porque, se calhar, estamos aqui a falar de duas coisas que são distintas, mas complementares. Exato. De facto, a fé e a ciência. Nós continuamos a precisar da ciência. A ciência tem trazido benefícios imensos à vida humana. E, de facto, nós hoje vivemos muito melhor, muito mais capazes de outras realidades que outrora não vivíamos. Basta ver as nossas construções, basta ver a evolução... A ciência da vida. Precisamente. Mas depois a fé não está, digamos, não está a ser anulada pela ciência, porque a fé é uma dimensão da vida humana.
Portanto, todos nós precisamos dessa mesma fé, independentemente da evolução da ciência. Porque a fé, por exemplo, é um acreditar no outro. É a lidar com o Não é? desconhecido? Eu quero acreditar que o cientista, que está no seu campo de investigação, está a fazer tudo e mais alguma coisa para que a minha vida seja mais capaz, seja melhor, em todas as circunstâncias. Portanto, eu quero acreditar e acredito que o cientista está a fazer tudo o que procura, tudo aquilo que faz e que procura é para o bem humano. Então, E a fé, no fundo, ajuda que este ser humano possa continuar a confiar nesse cientista. A fé é confiança. Eu diria que a fé é um abandono. É colocar-se de facto nas mãos do outro. sim. No fundo, são os princípios de vida que nós acreditamos. Sim. Tentamos que todos possamos partilhar e tentamos perdoar quando aqueles não partilham. Será também isso? Sim, e depois o perdão pode ser uma outra dimensão da fé, da vivência da fé, que é muito importante para as nossas relações humanas. E aqui, de facto, a ciência pode ajudar na psicologia, na neurologia, pode ajudar muito. Mas a fé também pode ajudar na convivência fraterna. Porque se a fé também não conduz à fraternidade universal, ao encontro entre as pessoas, não é uma fé verdadeira e autêntica. Lá está, é uma autorreferência onde eu me basto a mim mesmo e, portanto, não preciso dos outros. A fé é contra isso. Não suporta uma pessoa autossuficiente. A humanidade. Não suporta uma pessoa egoísta, não é? Outros, não é? Sim, nós precisamos todos uns dos outros. Sozinhos não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. Mas a fé, e não falando só na fé, nós quando entramos numa igreja ou em determinados locais, incluindo em hospitais, não é? Sente-se muitas vezes que tem eu não diria um clima, um silêncio diferente. Que será isso também que caracterizava Jesus Cristo lá atrás, que as pessoas que o conheciam seria diferente. Como é que nós definimos algo que não se explica? Por exemplo, uma das coisas que Jesus mais gostava de fazer e fazia-o sempre que tinha decisões importantes a tomar era retirar-se um pouco para rezar a Deus. E às vezes demorava a noite inteira. Se calhar quando uma pessoa vai a uma igreja e se recolhe ali no silêncio, também aparece encontro muito pessoal, muito orante com Deus, para que Deus a ajude a viver o momento que está a viver. Seja ele de alegria, seja ele de tristeza, seja ele de inquietude, seja ele até para tomar uma decisão. Portanto, o silêncio é uma das realidades que nós deveríamos procurar mais, deveríamos ter mais, até para este encontro. A igreja pode ser um lugar, mas podemos ir a uma montanha e contemplar a natureza. E também nos deixarmos tocar e, digamos, maravilhar por aquilo que, de facto, Deus nos coloca nas nossas mãos para nós cuidarmos. É o silêncio? Sim, será que é algo semelhante, fazer um paralelismo, à meditação? Muitas vezes, aquele momento de uma homilia, ou de ir a uma igreja, ou contemplar uma montanha, ou outro momento, vem a reflexão pela meditação. No fundo quem é que eu sou? Exato, era a questão inicial. Quem é que eu sou? Eu vou-me descobrindo a mim mesmo, porque cada um de nós é mistério. Eu defini-me um bocadinho ao iniciar este nosso encontro, mas a vida não para aqui nesta definição que eu dei. Ela prolonga-se no tempo e na história, não é? Sim, nós vamos mudando ao longo da vida. Aquilo que eu sou hoje, se calhar não era há 20 anos atrás. Sim, portanto, nós vamos crescendo, nós vamos também conhecendo-nos. E eu acho que é isso que a pessoa faz, que é quando entra numa igreja ou faz uma meditação, ela procura-se a si mesma. E procura-se a si mesma no tempo em que está, na circunstância da vida em que se encontra. E às vezes há circunstâncias da vida que são bastante difíceis. Se calhar é aí que ela mais procura a meditação. Será que é aí que ela mais procura o silêncio? Para perceber o que está a acontecer. E se é crente, vai fazê-lo sempre na perspectiva de Deus. Vai sempre colocar-se diante de Deus para que Deus a ilumine, para que Deus a ajude. De facto, o Papa Francisco diz que a fé não é, digamos, uma resposta a todas as coisas, mas é uma pequena lâmpada que na noite ajuda-nos a caminhar. Sim, vai-nos orientando o caminho. Orienta o caminho, ou seja, eu sei que, tendo a lâmpada na mão, eu consigo ultrapassar as pedras que eu encontro no caminho. Não vejo tudo à minha volta, isso não, porque é escuro, mas a lâmpada permite-me caminhar. Às vezes é difícil transmitir a fé. Sim. Ou como é que hoje em dia se comunica, se transmite e se mantém acesa esta essência? Eu acho que só podemos comunicar e transmitir aos outros a alegria da fé pela experiência de vida que cada um apresenta. Sim. Ou seja, lá está, não podemos ser cristãos tristes, porque se somos cristãos tristes, estamos a dizer, então a fé é isso, tu acreditas num Deus da tristeza? É verdade, é verdade. Sim. Os párocos também passam momentos tristes. Claro, a tristeza faz parte, assim como a alegria, a tristeza faz parte da nossa vida, não é? É uma emoção.
Mas como é que vivemos essa tristeza? Aí é que está a situação. Ou seja, nós podemos estar tristes porque alguma coisa nos entristeceu, mas isso não nos tira a alegria. Sim. Não nos tira a alegria de querer. Isso já é um trabalho interno. Sim, se calhar já é fruto também de muitas outras experiências e da certeza, porque a fé também é essa certeza de que, de facto, a realidade que vivemos não é definitiva e, portanto, nós vamos ultrapassá-la. Sim. E a fé permite-nos dar essas ferramentas de superação. Mas nos dias de hoje, até o mundo material, e nesta partilha que temos, como é que às vezes transmitimos isso às pessoas? Porque deve haver pessoas que até procuram alguém que as ajude a encontrar ou a encontrar-se. Muitas vezes é o encontrar-se. Sim, porque ter tudo não é a definição de viver alegre. Exatamente. E muitas vezes, de facto, as pessoas procuram ter tudo. A melhor casa, o melhor carro, o melhor telemóvel, todas as coisas que aparentemente podem dar satisfação. Mas vemos as pessoas mais ricas ou mais capazes de ter riqueza a viverem numa frustração permanente. O que é que falta a essas pessoas? Falta a relação. Falta a comunhão. Humana. E a relação uns com os outros, mas depois, se calhar, a relação também com Deus. A tal fé que a faz sair de si mesma, que não faz ficar voltada sobre si mesma. Jesus, às vezes, fala sobre os pobres e sobre os ricos, não é? O problema não está em ter muito dinheiro ou ter pouco. Jesus não é contra os ricos. Sim. Mas apela àqueles que, de facto, acham que são ricos de si mesmos para se libertarem dessa riqueza interior. Acharem que não precisam dos outros. Sim, sim. Os autossuficientes, os egoístas, não é? Nós falamos no pecado. O grande pecado que Jesus trata é o pecado do egoísmo. É cada um fechar-se sobre si mesmo e achar que não precisa de mais ninguém. E às vezes muitas pessoas vivem nesse materialismo porque acham que de facto isso as salva e acham que é aí que encontram tudo. E não. Só se encontra tudo no outro. Como é que agora o Padre Francisco tem um papel importante relativamente a dar esperança aos jovens? Embora hoje não seja para falar da Igreja, mas é importante transmitir esperança aos nossos jovens. Como é que nós, e como é que o Padre Francisco, certamente, muitas vezes tem que transmitir fé, tem que apelar a acreditar um dia, do amanhã, a muita gente que o procura. Como é que faz isso? Obviamente que eu posso ter um papel importante e certamente o terei, porque dialogo com eles e eles põem as suas questões, mas acho que aqui também o papel fundamental para transmitir esperança à juventude são as famílias. Sim. É o lugar por excelência onde os pais podem comunicar esperança aos seus filhos. E eu vejo que os pais vivem amedrontados, vivem inseguros. E essa insegurança, esse medo, cria uma certa frustração dos próprios filhos, dos próprios jovens, porque não conseguem ver futuro à sua frente. E isso preocupa-me. Mas vivem amedrontados e com medo. Porque as situações do mundo, nós vemos a guerra, nós vemos as condições climáticas alterarem-se, vemos um mundo profissional que não dá respostas a todos. Andamos muito acelerados. Muito acelerados, pouco... Nós temos muitos pontos de encontro, mas se calhar não nos encontramos. As pessoas cada vez falam menos, falando mais por telemóvel, a tecnologia. Sim, comunicam mais e falam menos. Se calhar falam menos das experiências pessoais, daquilo que vai no mais interior. Falamos muito, de facto, do futuro, o que é que vais ser, como é que vais ser, o que é que vais fazer, não é? Que curso é que vais tirar. Mas e tu? Mas só pelo escrutínio, Padre Francisco. Muitas vezes o escrutínio do outro, o medo da reação do outro. Sim, sim. Pela exposição e pelo... Sim. Eu diria que se calhar não passei tanto por isso, mas quando um rapaz diz que quer ser padre, sim, se calhar pensa duas vezes se o vai dizer. Porquê? Sim. Porque tem medo da reação dos seus colegas. Dos pares. Sim, dos pares. Até na escola, não é? Ui. E nas circunstâncias em que hoje os padres vivem, não é? Com todas essas questões da pedofilia e afins, se calhar há muitos medos que são criados. Mas se calhar quem diz ser padre diz uma outra... Porque existe muitas vezes o receio do julgamento alheio e de ficar, não pertencer a um grupo, mesmo estando sozinho nesse grupo. Sim. Procuram muitas pessoas nesse sentido? Sim, há pessoas que procuram e pedem ajuda, isto é... Estamos mais esvaziados de sentimento? Estamos mais esvaziados, eu diria, e mesmo após Covid, havia quem acreditasse que um diria ficar melhor. Houve ali talvez um tempo que ficou melhor, mas se calhar nos dias de hoje está mais inquieto, mais irritado, menos paciência às pessoas. Sim, é isso mesmo.
O que se diz hoje, que se vê, se verifica, as pessoas andam mais impacientes, mais brutas, mais reacionárias. Sim. Quando na pandemia se dizia que os outros eram importantes e de tal maneira importantes que nós deveríamos resguardá-los de porventura os contaminar, hoje em dia parece que isso passou ao lado. O que importa sou eu, tenho que me salvar, tenho que conseguir o que se calhar o que a sociedade pede, o que os pais pedem, o que a família pede, e não interessa que eu ultrapasse e pise o outro. E isso é preocupante. Sim, será pela finitude, porque o tempo passa rápido. Nós, também, a faixa etária é semelhante, as férias de verão parecia perduravam uma eternidade. Hoje em dia, era uma boa sensação. Nos dias de hoje, o tempo passa rápido. O tempo é igual, mas a percepção do tempo é diferente. É o tempo psicológico. E o tempo é real. E as pessoas andam muito aceleradas e então, até para a fé e para acreditar, quase tem que ser marcado, não é? Tem que ser agendado o tempo da reflexão. Depende daquilo que cada um quer também. De facto, pois, mas como é que se faz esse caminho? Como é que Jesus Cristo estivesse cá hoje, faria esse caminho de influenciador? Pois, não sei o que é que ele faria. Mas eu acho que cada um tem que ser exigente consigo mesmo também. Ou seja, se é importante, de facto, parar, a pessoa tem que encontrar esse tempo para parar. E a pessoa há de saber qual é o seu tempo para parar. E, portanto, se quer parar 5 minutos, se quer parar 10, se quer parar meia hora. E se ela achar que isso é importante para a sua oração, para a sua meditação, para a leitura de um livro, seja de ficção, seja até um livro de expressão cristã, de alguma espiritualidade, não é? Ou até de outras áreas, se a pessoa decidir que isso é importante, ela vai fazê-lo. Se não decidir, vai-se andar sempre a tapar os buracos aqui e acolá. Reativa. Sim, e não vai conseguir. Então, depende muito também da capacidade psicológica que cada um tem para guardar e querer viver esse tempo. Mas, eu sei que isso em família é bastante difícil, por exemplo. Mas continua a ser o núcleo. O trabalho depois também não ajuda. Sim, mas a família continua a ser a base da sociedade. Continua. O núcleo. É onde estamos, onde convivemos, onde crescemos. Nós formamos-nos na família. Sim. A nossa personalidade forma-nos na família. Eu às vezes dou comigo, certamente penso que os outros também, que eu sou aquilo que o meu pai ou a minha mãe são. Eu sou muito aquilo que o meu irmão é. Pois nós temos-nos... Versões melhoradas. E sobretudo quando estamos agora mais crescidos, não é? Nós pensamos, mas de facto lá atrás eu lembro que o pai ou a mãe fazia isto, ou fazia aquilo, ou falava desta forma, ou tinha esta expressão. Nós somos muito do que recebemos. Mas isso tem a ver também com exemplos positivos. Quando são exemplos menos positivos, tentamos combater isso. Sim, eu também sei o que é que não quero que venha do meu pai ou da minha mãe. Eu sei o que é que não quero deles. Sim, exato. Ou do meu irmão, ou até de outras pessoas. Das outras pessoas que convivemos, não é? Mas aí também a nossa capacidade de entendermos o que desejamos e pensamos que é importante para a nossa vida. E eu acho que Jesus ajuda-nos a fazer esse discernimento. No fundo, Jesus obriga-nos a encontrar-nos e a refletir. Não obriga, porque Ele liberta-nos. Aconselha-nos, liberta-nos. Ele provoca-nos. Ele provoca-nos. E nesse discurso ou nesse mantra para a vida, nós temos que lidar com a finitude, que no fundo também é aquilo que nos assusta. Mas apesar dos dias tecnológicos, de todo o aceleramento que nós assistimos, nunca se falou tanto até em espiritualidade e na necessidade de parar e refletir. Parece um contrassenso, mas fala-se mais em absorver a natureza e em contemplar. Como é que nos preparamos para o futuro e para a finitude? Porque, no fundo, é isso que o ser humano ainda não tentou, não consegue controlar. Já disse uma coisa que pode ser tremenda, que é temos medo. Temos medo. É verdade, o medo acompanha. O medo é inimigo da fé. Ao contrário do que muitos pensam, o inimigo da fé não é a razão, não é a inteligência, não é a ciência. O inimigo da fé é o medo. Quando nós temos medo, de facto, nós ficamos tolhidos. É verdade. Nós fechamos-nos, nós resguardamos, não queremos sair de casa. O medo causa isso, medo para o que for. Então, não podemos agir face à nossa finitude com medo. Temos de agir com esperança, com confiança. E se temos fé, de facto, o que vem a seguir, por mais finito que seja, não nos mete medo, mas permite-nos fazer esse caminho na confiança de que, de facto, Deus está lá, como está aqui. Mas é difícil fazer esse pensamento. É um exercício e isso consegue-se também com o encontro com Jesus. O encontro com Jesus acontece também na leitura da palavra, da Sagrada Escritura, e não fazer dessa leitura apenas uma leitura, digamos, literária. Mas fazer com que eu me leia naquilo que lá está escrito. Isto é, as personagens que aparecem lá
no Evangelho, eu colocar-me no lugar delas. Fazer um paralelismo com aquilo que lá está para... Sim, se fosse eu, lá está, a tal situação. Hoje o que é que Jesus faria? Hoje se Jesus se encontrasse comigo, o que é que Jesus me diria? Sim, isso era a pergunta interessante. O que é que Não é? Jesus... Como é que Jesus Não, falaria através de nós? O que é que Jesus teria para me dizer a mim? Não só a uma multidão, mas a mim, porque Jesus, é verdade que falava a muitas multidões, mas eram pessoas concretas que ele tocava. Ele não falava no abstrato. E como é que se chega a esse ponto? Porque nós somos muitos, já existimos há muitos milhares de anos. Como é que nós achamos Não que faltam seremos especial? Não faltam meios para o efeito. Um dos meios, de facto, é a Igreja. É a Sagrada Escritura. É a participação numa comunidade. Se calhar a leitura de um livro. Ou seja, não faltam meios para nós nos deixarmos tocar por aquilo que Jesus disse. Não faltam meios para nós nos deixarmos surpreender pelas suas palavras. Não faltam meios para nós dizermos, pois, é verdade. Aquilo que está ali escrito diz... Parece que foi escrito ontem. Está atual ainda. Sim, isso é das coisas mais originais que os evangelhos têm. É que não são de ontem, são de hoje. Sim, pelo menos de ontem eu já diria. Um grande influenciador. São sempre hoje. Quando Jesus diz a Zaqueu, hoje entrará a salvação na tua casa. Este hoje... É para hoje. Repete-se hoje. É hoje contínuo. Se olhássemos para a história, como é que nós víamos uns livros que foram escritos realmente há milhares de anos? Continuam atuais, sim. E parece que foram escritos ontem ou hoje e que nos permite encarar o futuro e perpetuar aquilo que é o acreditar, no fundo. Porque a Bíblia não é um livro científico. É um livro sobre nós. E, de facto, nós, humanamente, não mudamos ainda muito. Humanamente, ainda não. Humanamente, nós não mudamos muito. E a curiosidade da Bíblia é precisamente essa, que, de facto, retrata o ser humano. No bem e no pior. A Bíblia fala das relações humanas? Das relações humanas. Vamos começar por Caim e Abel, deste primeiro encontro fratricida. Sim. Portanto, onde os irmãos se matam. Sim, não é? Verdade. E hoje é o que está a acontecer. Acontece muitas vezes. Está a acontecer. Palestina e Israel são irmãos. Mesmo alguns irmãos de sangue. Ou mesmo depois até... Das perpétuas histórias. Portanto, a Bíblia fala de nós. E é aí que nós podemos descobrir-nos e conhecer-nos muito melhor. Mas, às vezes, e era esse o início era como é que nós encaixamos a fé na ciência. Porque há situações que não são explicáveis pela ciência e são milagres. Sim. Dotamos de milagres. Outras vezes achamos que não precisamos da fé porque está a ciência. Mas em momentos difíceis aparece novamente a fé. À espera de um milagre. Claro. Como é que definimos um milagre? O milagre é algo que não é explicável. Nem sequer a ciência consegue explicar. E eu diria que muitas vezes nem sequer a fé consegue explicar. A fé simplesmente diz, de facto, isto só pode ser de Deus. Não é? Se nem sequer a ciência pode explicar e não consegue encontrar razões inteligíveis para o facto, então só pode ser de Deus. E nós que somos crentes em Deus atribuímos isso a Deus. Ou através de um santo. Ou de um santo. Os santos são sempre intermediários. Eles não são a nossa salvação. Mas foi alguém que teve uma personalidade, uma forma de estar diferente. Um santo é alguém que é semelhante a nós, só que acreditou de uma forma tão profunda, ia dizer, tão credível, que de facto viveu o Evangelho tal qual Jesus o apresentou. E não há santos iguais. Cada um viveu isso ao seu jeito. Ou serão pessoas que viveram de uma forma intensa e que deixaram uma marca no mundo, porque alguns santos até viveram menos tempo, mas conseguiram ser marcantes para a sociedade no período em que viveram. Sim, há santos que foram de facto significativos para a vida da Igreja, pela sua personalidade e pela sua força viva, assente no Evangelho, na fé em Cristo. Qual é, que era o último apontamento, qual é a melhor lição que a fé pode nos dar, onde a ciência não nos pode explicar? Era esse. Ora, volto a repetir. Qual é o maior ensinamento que a fé nos pode dar, onde a ciência não nos pode explicar? Nem tudo na vida é explicável. Daí que nós possamos encontrar-nos na fé, não uma explicação, mas um modo de superar aquilo que não é inexplicável, ou seja, um caminho a fazer. A fé permite-nos caminhar, independentemente de não sabermos as razões de tudo
e não teres uma explicação para tudo. Independentemente da ciência não nos dar uma resposta. Mas a fé permite-nos caminhar e por isso não temos que temer. Porque às vezes, a vida não é uma experiência do medo. A vida é uma experiência de caminho, de vivência. De sentir. Sim. Porque muitas vezes deve aparecer pessoas que perguntam o que é que andamos aqui a fazer, certamente, Claro. e ao longo da vida. E há situações que são tremendamente difíceis porque as pessoas às vezes só veem o mal. Só veem aquele acontecimento. Só veem aquilo que o outro disse ou fez. E não querem, não conseguem superar isso. E às vezes é preciso lá estar, sair de nós mesmos, olhar de outra forma, ver de outra forma. E ver de outra forma pode ser um padre que ajuda a ver de outra forma, como pode ser um amigo, como pode ser uma pessoa estranha, como pode lá estar ser um livro que ajude a ver. Epá, de facto há outra forma de ver, de viver, de ser, de estar, de relacionar, de ultrapassar aquela situação. Mas no fundo, o Padre Francisco confunde-se com Francisco Carreira. No fundo são posturas de vida, de ser e estar para com o outro. Eu sou o que sou porque também sou padre e falo do que falo como falo por causa da minha experiência de padre e por causa da minha experiência de fé, obviamente. Eu diria que se não fosse padre seria outra pessoa. A minha compreensão do mundo e a compreensão e a vivência da própria fé seria diferente, claro. Mas seria sempre pelo lado do relacionamento com as pessoas. Sim, sim. Porque isso tem a ver, ao acreditarmos na pessoa, nas boas relações e que o bem sempre volta. Sim. Existe, muitas vezes são expressões que parecem vazias, mas têm um ensinamento. Sim. Essas expressões emblemáticas, elas são fruto de muita experiência. Sim, de que o bem sempre volta. Alguém começou a dizer isso porque realmente isso era o que se verificava ao longo dos tempos. Que o karma voltava. Isso é uma ciência. Isso é uma ciência. É uma ciência empírica, é verdade, muito assente naquilo que é a experiência sensível, mas a verdade é que ela vai traduzindo aquilo que a realidade fez acontecer. Que é que a vivência das pessoas... Muitos adágios, muitos... Sim, que é sempre melhor o comportamento e o respeito pelo próximo, claro, do que andarmos aqui numa luta desenfreada. Eu diria que, mesmo não querendo, apenas humanamente, vivendo humanamente sem nenhuma fé, nós precisamos uns dos outros. E precisamos de nos relacionarmos com os outros. A fé ajuda-nos a viver ainda de forma diferente. Mas se não tivermos nenhuma, precisamos desses... Sim. Há pessoas que não têm fé nenhuma, são excelentes. Sim, exatamente. São excelentes. E eu acho que essas pessoas que apesar de não quererem, falam-nos tanto de Deus. Pela forma como sim, como vivem, como acreditam na pessoa, nos outros, como se dão aos outros, como têm pontos de vista sobre o mundo, sobre a ciência, sobre as relações, sobre o trabalho, que têm sempre em vista o bem comum, o bem de todos. Não estão a pensar nelas mesmas, estão sim a trabalhar para o bem dos outros, são solidárias, fazem voluntariados, são pessoas excelentes e não são crentes. Na forma como o mundo está hoje, a esperança no mundo, como é que nós a colocamos? Porque, acima de tudo, a maior dificuldade tem sido os relacionamentos. Pessoas para pessoas. Sim. De pessoas para pessoas, de familiares, próximos, trabalho, amizades. Sim. Isso é uma grande dificuldade dos dias de hoje. Porquê? Porquê que falta às pessoas para viverem em paz? Sim, e quebrarem tantas vezes esses laços? E o que falta? Os segredos da confissão explicam... Os segredos da confissão não explicam, mas ajudam a perceber que há dramas pessoais muito graves por causa de relacionamentos quebrados. E os mais difíceis são os familiares. De pais com filhos, de filhos com pais, às vezes entre esposos, mas os relacionamentos familiares de sangue mais direto são os mais difíceis. A sociedade também está com muitas ligações, mas pouca profundidade. Sim, porque é tudo muito superficial. Hoje em dia vive-se muito na superficialidade, ou seja, daquilo que momentaneamente é importante ou até significativo, mas não criou raízes. Não criou, de facto, uma relação. Criou ali uma espécie de aproximação. Uma relação de verdade não aconteceu. Mas mesmo não se sente isso também em quem tem relacionamentos longos? Quem tem relacionamentos longos, a sua experiência vai dizendo como é que vão superando também as fragilidades, as finitudes de cada um. E isso é sempre possível sempre que as pessoas se conhecem cada vez melhor uma à outra. Se eu sei quais são as dificuldades do outro, eu consigo suportá-las porque conheço quais são as dificuldades dele. Mas há menos paciência. Mas eu quero suportar isso. Isto é, eu aceito isso.
O problema é quando eu deixo de aceitar a fragilidade do outro, a finitude do outro. E, portanto, começo a não suportar. E, portanto, começo a separar-me. Aqui falta, de facto, este trabalho de relação com as pessoas, das pessoas a se aceitarem como são. Que se perdeu agora, recentemente, o abraço, o apoio, a empatia. Sim. Sente-se a diferença nos últimos... Como já falámos, não é? De facto, há uma certa frieza, uma certa brutalidade nas relações, mesmo de pessoas que não se conhecem, ainda vai-se a um supermercado, ou então no trânsito, e as pessoas apitam muito mais, as pessoas gritam muito mais, ofendem muito mais. Mas isso depois também diz muito do que vai lá em casa, ou do que vai nas relações de trabalho. Que as pessoas não se conseguirem aceitar umas às outras como são, nas suas fragilidades. E eu acho que quando as pessoas começarem a aceitarem-se como são, estão a curar-se umas às outras. Mas como é que as pessoas procuram mudar e evoluir positivamente? Porque isso depois cria, se nós formos como somos, se não procurarmos evoluir sempre para melhor... Porque o outro que está ao nosso lado, esse é que vai ser, digamos, a alavanca para a nossa mudança. Mas o outro só poderá ajudar-nos a alavancar para a nossa mudança quando, de facto, esse outro o aceitar como é. Porque se não aceitar, vai estar sempre numa atitude defensiva ou então acusatória. Portanto, para mudar, nós não podemos sentir que estamos a ser acusados. Nós precisamos sentir que estamos a ser amados. Mas isso é muitas vezes nos seios familiares. Mas na relação da sociedade, que não existe essa profundidade... Mas aí não pode faltar também o amor. As pessoas... Sim, não pode faltar o amor. Porque se falta o amor fraterno entre todos... O respeito, a sã convivência, o bem comum. Se faltar isso, de facto... As pessoas não conseguem conviver mais, vão andar sempre à luta umas com as outras e a puxar pelo seu cordel porque querem o seu próprio bem. Voltamos àquela conversa do eu. Sim, do eu. Nada como um abraço, um apoio humano. Mas o abraço pode ser falso. Também pode. Não é? Mas pode ser ali muito hipócrita, mas por trás as pessoas está, digamos, a apunhalar. Portanto, tem que ser verdadeiro. Ou seja, eu tenho que amar a fragilidade do outro. Enquanto não amar a fragilidade do outro, nada muda. Então como é que temos esperança na humanidade? Quando formos capazes deste amor profundo, que é amar a fragilidade do outro. E como é que se constrói? Amar a dificuldade do outro. E o outro vai se sentir amado. Só quando ele se sentir amado é que ele vai começar a erguer-se. Caso contrário, vai estar em baixo. E quem se sente humilhado vai tentar defender-se. E é por isso que a agressividade aparece. E como é que mudamos ou criamos uma humanidade melhor? Cada um em si próprio? Será que todos nós queremos uma humanidade melhor? Deveríamos. Se queremos, nós conseguimos. E aqui está a fé. Vamos ter fé. Então vamos acreditar que é possível. Que cada um de nós tem dentro de si potencialidades para ser muito melhor. Acreditando. E fazer bem a este mundo e fazer este mundo um mundo melhor. E vivê-lo. E vivê-lo, claro. Claro que sim. Não pode ser só teoria, depois tem que ser prático. Prático. Assim, a título de resumo, terminando esta conversa, que daria para muitas conversas, se fôssemos a explorar a vivência humana, iria para muitos lados. Qual era o apontamento que deixaríamos, além de esperança a quem nos ouve, mas de esperança no futuro, no meio deste mundo que é o atual, é o que temos, é o que vamos viver, para podermos viver e sentir a vida? Qual seria a mensagem que passávamos? Eu acho que nós temos que viver o tempo que nos é dado viver com toda a esperança que nós conseguimos alcançar. Às vezes dizemos o algodão não engana. Agora podemos dizer a esperança não engana. E eu acho que é nessa perspectiva que nos temos que colocar. Eu espero na ciência e a fé que tenho permite-me viver animado na esperança. Na humanidade. Na humanidade, em todos. Acreditamos. E numa humanidade que também, a partir da ciência, me dá a possibilidade de eu viver melhor. E viver, que é importante. E viver, e sentir, claro. aproveitar. Sim, obviamente. Foi um privilégio, Padre Francisco. O privilégio foi meu, o gosto foi meu. Muito gosto, espero que gostem, que ouçam e voltamos em breve para estas e outros temas. Muito obrigada, até já.